Mas é isso, gente. Os webcomunistas, assim, onde a gente vai parar se esses caras não continuarem mentindo? A questão é a seguinte: a questão é que eles estão pegando um determinado público-alvo, que é um público-alvo ali entre 16, bota aí, entre 16 e 25 anos, na sua maioria, claro, tem para mais, tem, mas o grosso, lá ele, né? O grosso desse público deles é uma galera de 16 a 20 e poucos anos. Principalmente essa galera abaixo dos 20, está chegando na política agora, está se interessando por política agora, e está se interessando justamente nesse tipo de canal, né? Nesse tipo de canal, nesse tipo de conteúdo mentiroso, fake newsero. Então eles estão formando uma geração que acredita em coisas impossíveis, né? Que acredita, por exemplo, que o Lula tem uma caneta mágica, né? Ó, caneta mágica, canetada, vontade política. Ah, o governo Lula, uma das narrativas que eu ouvi do Johnny Manuel no Três Irmãos. Ah, o governo Lula teve a chance, tá? Teve a chance de iniciar o governo sem nenhum teto orçamentário, nenhum teto de gastos, né? Sem nenhum arcabouço fiscal, nada, sem nenhuma regra fiscal. Foi isso que ele falou lá no podcast Três Irmãos, tá gravado, não adianta mentir e dizer que não falou. Tá gravado. Bom, e aí é o que eu digo para os senhores, né? Esse público deles vai acreditar nisso. Só que o público, o que eles não passam para o público deles é que existe uma coisinha chamada LOA, Lei Orçamentária Anual, que existe uma outra coisinha chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e uma outra chamada LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que que acontece? Ele disse que o governo Lula poderia começar, né, sem nenhuma regra fiscal. Como isso é possível, senhores? Se o governo Lula começou com um teto de gastos aprovado e em funcionamento, que congelava os investimentos por 20 anos. Respondam. E aí, o que que o governo Lula foi obrigado a fazer? O Haddad, inteligente que só, o que que ele pensou? Não vai dar para a gente fugir dessa regra de austeridade fiscal, porque isso está na lei. O que a gente vai poder fazer é flexibilizar um pouco mais para que a gente, pelo menos, drible essa questão do congelamento de 20 anos. E foi o que aconteceu com o NAF. Ah, Adriano, o NAF seria o ideal para o Lula e para o Haddad? É claro que não, gente. Vocês acham que o Lula e o Haddad queriam um NAF? Só que existem leis. Ou seja, o Lula só tinha duas opções, não se enganem, ele não tinha uma terceira. Opção número um, seguir o governo com o teto de gasto, com investimento em educação, saúde e por aí vai, congelado em 20 anos, tá? Opção 2, tentar através de uma outra regra, flexibilizar isso um pouco mais. Opção 3, que o Jones Manuel disse, derrubar tudo e seguir sem regra nenhuma. Não existe, é mentira. Ou era uma coisa, ou era outra. Então, o Haddad foi lá e fez o novo arcabouço fiscal, onde ele driblou essa questão dos investimentos, uma regra mais flexível, de forma inteligente, que você pode aumentar o investimento conforme a arrecadação, e mesmo que a arrecadação não cresça tanto, você tem um mínimo para investir, independente do PIB, que vá para cima ou para baixo. Não tinha outra saída. O NAF foi o respiro, foi a bomba de oxigênio, entende? Agora, é muita canalice, é muita cara de pau você chegar num podcast com uma audiência daquela, que é o podcast Três Irmãos, gente. É muita audiência.
e dizer, conforme ele disse, que o governo Lula teve a chance de iniciar seu governo sem nenhuma regra fiscal, gente, isso é coisa de cair a live se as redes sociais tivessem um mínimo de regulamentação. No momento em que ele falou isso, era para cair a live. Porque isso se chama desinformação. Isso se chama fake news. Então você, Rodrigão, e você, Robertinho, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, Adriano, tenho nada contra vocês, tá? Vocês parecem ser dois caras super legais, tá? O Rodrigão, inclusive, já subiu numa live minha aqui, para quem não sabe, bem antiga. Um cara bem bacana. Mas assim, outro dia vocês apareceram aqui no chat para dizer que a gente deveria debater com alguém menor. Mas eu entendo vocês. A dinâmica das redes é número, eu entendo, tudo bem. Eu não tenho números, os caras têm. Tudo bem, eu entendo isso. Mas assim, entendam também que quando o Jones Manuel diz esse tipo de coisa que ele disse aí no podcast de vocês, ele está desinformando o público de vocês. Ele está disseminando fake news para o público de vocês, porque ele mentiu. É impossível, porque se o Lula realmente quisesse, vamos lá, vamos supor que o Lula desse uma de brabo, que NAF que nada, que teto que nada, vamos investir a rodo quanto a gente quiser. O que que acontece? Robertinho e Rodrigão. O Lula é impeachmentado, olha, se não for no mesmo dia, no outro dia eles já vão protocolar um pedido de impeachment, já vão dar andamento. Quebra de responsabilidade fiscal, crime de responsabilidade fiscal. Vai quebrar a lei orçamentária anual. O orçamento é aprovado no ano anterior. Se você quebra, você está cometendo crime de responsabilidade fiscal. Mas o Jones falou isso para vocês? Não falou. Por que, que ele não falou? Porque ele quer que o público de vocês, assim como o dele, acredite que o novo arcabouço fiscal é escolha política do Lula, é escolha política do Haddad, que as regras de austeridade fiscal é escolha, é vontade, né? E não é. São leis. Leis. O que que acontece, Robertinho e Rodrigão? Se eu não sigo a lei, se eu quebro alguma lei, eu sou preso, não sou? Dependendo da gravidade, eu posso cumprir em liberdade ali. Se for uma lei muito grave, eu vou ser preso. Na política institucional, também. Só que a diferença é que, ao invés de ser preso, se ele quebra, se ele comete um crime de responsabilidade fiscal, ele não vai ser preso, mas ele vai perder o mandato. Com certeza ele vai perder o mandato. Isso, exatamente. Mundo da fantasia. Toda vez que o Jones Manuel vai aí no podcast de vocês, Rodrigão e Robertinho, ele tá vendendo isso aí, ó, que o De Vita tá dizendo. Desculpa, é que só tá aparecendo o arroba, meu querido. Eu não sei. Tá aparecendo V de Vital. Ele tá vendendo um mundo de fantasia, um mundo que não existe. Que não existe. E ele sabe. Isso é que é o pior, ele sabe. Ele tá fazendo por engajamento. Ele tá fazendo fake news, tá desinformando, tá vendendo um mundo fantasioso por engajamento, por grana, né? Então é isso que vocês estão fazendo. Eu posso não ter os números, mas eu tenho a verdade. Pode ter certeza que aqui eu ensino realidade para o meu público, tá? Realidade. E se o canal demorar a crescer, pelo menos vai crescer com um público que vive na vida real. Não um público que acredita que o presidente é um rei ou um imperador que pode pegar a canetinha, assinar e resolver tudo, tá bom? Ah, qual seria a saída do Brasil para se desvincular destas leis de austeridade fiscal? Só tem uma saída: Congresso. Quem aprova leis? Congresso, né? Só que o grande problema, senhores, é que
vocês sabem que direita e extrema-direita adora austeridade fiscal. E neste exato momento, o que que a gente tem lá no Congresso? A gente tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu sempre gosto de mostrar esse gráfico, porque esse gráfico ele é muito didático, tá? A nossa correlação de forças atual no Congresso é essa daí, ó. Opa, deixa eu tirar esse banner da tela. Um minutinho. Eita, tirei o errado. Tá aí. Eita ferro, tá brabo, hein? Pronto. Tá vendo? É o Congresso, esse orçamento, essas regras de austeridade, elas foram aprovadas pelo Congresso, que segundo Jones, o Lula teve a chance de começar sem. Será que teve? Porque assim, ó, o que que esse gráfico está nos dizendo aí, ó? Esse gráfico, ele está nos dizendo que no Congresso, atualmente a gente tem 75,2% desfavorável, ou seja, de uma correlação de força contra, de deputado de direita, de extrema direita, de bancada BBB, e de todo tipo de bosta que vocês imaginarem, né? No Senado, pior ainda, 80,2%, né? Esse é um gráfico de autoria do Carlito Neto. Ele fez com base na composição atual da Câmara e do Senado. E esse gráfico eu sempre estou usando, ele é muito didático, né? Enquanto a composição for essa, esse gráfico está valendo. Então, senhores, a gente tem um problema aqui. Vocês concordam? Vocês concordam que a gente tem um problema aqui? Porque se quem aprova o orçamento é o Congresso, e o Congresso é isso aí que eu acabei de mostrar para vocês, então como é que a gente derruba leis de austeridade fiscais para substituir por leis mais flexíveis nessa questão da austeridade? Se a gente tem 75% da Câmara concordando com as leis de austeridade e 80% do Senado concordando também com essas mesmas leis de austeridade. Sou todo ouvidos, Jones. Consegue explicar isso? Porque falar da maneira que você fala é muito fácil. Não, é só chegar lá. Isso é vontade política do Lula. Isso é vontade política do Lula. É só o Lula chegar lá e ele teve oportunidade. Ele teve sim. Que oportunidade que o Lula teve, gente, de quebrar as leis e responder por crime de responsabilidade fiscal? É essa a oportunidade que ele teve? Patético, né, gente? Por favor, né? Por favor, não insultem a minha inteligência. Por favor, né? Sempre que o Jones vai aí, Robertinho e Rodrigão, ele insulta a inteligência de vocês e do público de vocês. Ele insulta, porque isso é um insulto. Quando ele falou que o Lula teve a chance de começar o governo sem nenhuma regra fiscal, ele praticamente chamou vocês e o público de burro. Ah, como aqui é um bando de burro mesmo, então eu vou falar qualquer bosta, ninguém vai conferir nada mesmo. É isso, né? Simplesmente ele está insultando a inteligência de vocês. Quando ele falou isso aí na cara de vocês, né? Bom, a criação de leis mais flexíveis, como o arcabouço fiscal, poderia ser outra forma de saída. Bom, você consegue, através do Congresso, se você conseguir articular, mais flexibilidade ainda do que o NAF, mas é difícil, porque para conseguir o NAF, presta atenção, gente. A gente tinha, ó, o teto de gastos, estava aqui. O NAF, o que, que o Haddad fez? Com o NAF, a gente conseguiu melhorar um pouco. É mais flexível, é mais inteligente. O ideal seria uma melhor ainda. Só que para conseguir sair daqui para aqui já foi um custo. Para conseguir aprovar o NAF já foi um custo. Imagina mais do que isso. Já foi uma grande vitória do governo Lula no NAF, gente. Porque já pensou governar?
com investimentos congelados por 20 anos em saúde, em educação, em habitação, em segurança pública, em assistência social e por aí vai. Imaginem. Então é complicado, gente. É muito complicado, né? Ah, deixa eu ver aqui. Então é isso. Eu espero que tenha ficado uma boa explicação, que você tenha entendido, né? Você tenha entendido.